Olha, a gente está no meio de uma revolução, sabe? Uma daquelas silenciosas, mas que muda tudo na forma como as empresas funcionam. É uma transformação que está basicamente tirando o centro de gravidade dos dados lá dos escritórios e levando para onde a ação acontece de verdade, para o chão de fábrica, para o campo, para as ruas. Vamos entender o que isso significa na prática. E tudo começa com esse número aqui, 75%. É uma estatística que sozinha já está redesenhando todo o mapa da informação dentro das empresas. Mas o que exatamente ela representa? Então, o que a gente está vendo é uma migração gigantesca de dados. Pensa só, por décadas, a informação mais valiosa nascia em sistemas centrais, tipo um ERP. Agora, a previsão é que a esmagadora maioria venha direto da operação, de máquinas, de sensores, de veículos. A informação está deixando de ser só administrativa para refletir em tempo real o que está acontecendo no mundo físico. E isso não é um palpite qualquer não. Essa projeção vem de gigantes da análise de mercado, como Gartner e IDC. É um sinal claro de que não é uma modinha passageira, mas sim uma mudança estrutural, fundamental mesmo. A promessa é enorme, não é? Mas a grande questão é como essa revolução toda se desenrola na prática. No dia a dia das empresas, como é que a coisa funciona? E é exatamente aqui que a gente precisa separar o joio do trigo. Separar a narrativa, o hype do mercado da realidade lá da operação. Porque, olha, existe uma diferença gigante entre o que se promete e o que de fato se consegue implementar. A visão que vendem pra gente é quase utópica, né? É aquela ideia de que basta instalar uns sensores, conectar uns dispositivos e pronto. Como num passe de mágica, a empresa vira uma máquina de tomar decisões inteligentes, com tudo otimizado. Só que a realidade, ela é bem mais complexa. A maioria das empresas até consegue coletar os dados. O desafio de verdade é saber o que fazer com eles. O que a gente vê muito por aí são projetos de internet das coisas que nunca saem da fase piloto. Uma dificuldade enorme de traduzir aquele monte de dado bruto em alguma coisa útil, em um insight prático. E o desafio de escalar uma solução para a operação inteira quase sempre é subestimado. Mas o ponto crucial é este. A tecnologia muitas vezes avança bem mais rápido do que a capacidade da organização de absorver e usar essa tecnologia. Para a gente entender melhor esses desafios, vamos dar um passo atrás e conhecer as peças desse quebra-cabeça. Basicamente, existem 3 camadas de tecnologia que sustentam toda essa nova arquitetura de dados. São elas a Internet das Coisas, ou IoT, que é quem coleta os dados, a computação de borda, ou Edge Computing, que processa esses dados ali pertinho, e a conectividade, que é o que une tudo isso. Pensa na IoT como se fossem os sentidos da empresa. São sensores e dispositivos que estão lá vendo, ouvindo, sentindo a operação, sabe? Capturando dados sobre o desempenho de uma máquina, as condições do ambiente ou para onde um ativo está se movendo. E isso se aplica em todo lugar. Na indústria, tem sensor que prevê falha em equipamento antes de acontecer. No agronegócio, otimiza o uso de água e fertilizante. No varejo, evita que falte produto na prateleira. E na saúde, permite monitorar pacientes à distância. A IoT é isso, transformar processo físico em inteligência. Agora, imagina a quantidade de dados que tudo isso gera. Mandar tudo para a nuvem o tempo todo seria lento e caríssimo. É aí que entra a computação de borda. Ela faz com que o processamento aconteça ali, localmente, pertinho de onde o dado é criado. Isso garante respostas quase instantâneas, o que é vital em ambientes críticos. E aqui, um ponto super importante para desmistificar. A computação de borda não veio para substituir a nuvem, de jeito nenhum. Pelo contrário, ela funciona como um filtro inteligente, processo que é urgente ali na hora e manda para a nuvem só que é mais relevante para uma análise mais profunda. E por último, mas não menos importante, a conectividade. Ela é a cola que une todos esses pontos. Sem uma rede que seja robusta e adequada para cada caso, os dados simplesmente não fluem. E não tem uma solução que sirva para tudo. Por exemplo, uma aplicação que precisa de resposta em tempo real, tipo um carro autônomo, vai precisar da velocidade do 5G. Já um sensor de umidade lá no campo, que manda pouquíssimos dados por dia, funciona perfeitamente com redes de baixo consumo, as LP-WANs, que fazem uma única bateria durar anos. Ok, agora que a gente já entendeu a tecnologia, podemos voltar para os desafios. Porque além da parte técnica, existem vários custos e obstáculos que nem sempre estão na conta inicial. Eles são meio invisíveis. O custo vai muito além de comprar o sensor. Tem que investir em rede, em plataforma, em segurança e, num ponto crucial, integrar tudo isso com os sistemas antigos da empresa. Fora isso, ainda tem as leis de proteção de dados e, talvez o mais importante, a necessidade de desenvolver novas habilidades dentro das equipes. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão.
Se a tecnologia está cada vez mais acessível, o que é que realmente impede as empresas de aproveitarem todo o valor que essa revolução promete? A resposta, olha, pode ser um pouco contraintuitiva, porque a verdadeira transformação não está no hardware ou no software. A grande verdade é que os sensores, as redes, as plataformas de análise, tudo isso já está disponível no mercado. O problema, acredite se quiser, raramente é a falta de ferramentas. O verdadeiro desafio é organizacional. Muitas empresas coletam dados, mas pouquíssimas conseguem de fato estruturar, analisar e, o mais importante, incorporar esses dados nas decisões do dia a dia. Sem governança, sem análise, os sensores geram só mais ruído e não mais inteligência. Essa mudança de mentalidade fica muito clara aqui. A pergunta estratégica das empresas deixou de ser como a gente armazena nossos dados e passou a ser como a gente transforma esse fluxo contínuo de dados operacionais em decisões, em ações concretas que melhoram o negócio. No fim das contas, essa era dos dados na borda deixa essa reflexão. A organização está só observando o que acontece ou está realmente entendendo? A questão não é sobre instalar mais tecnologia. É sobre uma mudança cultural profunda. Não se trata mais de ter os dados, e sim de ter a capacidade de agir com base neles.